E hoje eu quero falar especificamente sobre o Adventismo do sétimo dia, que é uma igreja muito conhecida, programa na TV, e talvez você, assim como eu, também tenha parentes que façam parte dos adventistas. Lembrando, Deus me livre, a minha intenção não é de forma alguma julgar as pessoas, porque nenhum de nós temos esse direito. Julgar as pessoas, julgar o coração das pessoas, isso é apenas Deus. Mas nós também não temos o objetivo de denegrir imagem de instituição religiosa nenhuma. E se às vezes fazemos é por falta de sabedoria, eu já peço perdão de antemão. Mas o grande objetivo, a nós estamos pregando essa série de sermões sobre as religiões mundiais, é para discutir doutrina, para ver aquilo que a Bíblia diz e aquilo que as pessoas dizem que elas ouviram de Deus, que elas receberam de Deus, sendo que na verdade não tem nada de cristianismo. Olha o que diz Êxodo capítulo 20, verso 8. Aqui é os 10 mandamentos. Diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Os outros mandamentos são só uma sentença, pelo menos a maioria deles. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Mas sábado você vê que parece que Deus gasta um baita de um tempo para falar sobre o sábado. E talvez assim como eu também, você durante tempos, você teve essa crise na sua mente. Mas lá no Antigo Testamento, nas tábuas da lei que Deus deu, está escrito que o sábado deve ser guardado. Por que nós guardamos o domingo? Eu não sei se eu vou conseguir falar hoje, porque essa pregação, na verdade, eu dividi ela em duas, porque é muito extensa e nós precisamos saber. Semana que vem eu vou falar especificamente sobre as doutrinas perigosas e totalmente erradas dos adventistas. Hoje eu quero mais dar uma introdução para você saber o que é o adventismo do sétimo dia, o que é a igreja adventista do sétimo dia. Alguns questionam: os adventistas são evangélicos? São ou não são? São irmãos? Se você fizesse essa pergunta, talvez há uns 2 décadas atrás, você ouviria de forma uníssona: não, não são irmãos, não são evangélicos. Hoje é mais difícil, porque são pessoas mais polidas, mais estudadas, pessoas que falam a verdade em grande parte dos seus ensinamentos. Mas se você não tem um conhecimento profundo da Bíblia, você não consegue ver heresias introduzidas ali no meio que acaba enganando muitas pessoas. Eu vou provar isso para você. Hoje é mais difícil perceber, mas que Deus nos dê a graça de entendermos. Às vezes você já fez essa pergunta: olha, o que é uma seita? O que caracteriza uma seita? O que define se uma igreja é uma seita ou não é se ela se desvia de forma total ou parcial do ponto fundamental do Evangelho. E qual é o ponto fundamental do Evangelho? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E esta fé não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus para mim e para você. Então tudo que se acrescenta à graça de Deus em relação a mim e a sua salvação, passa a ser errado. Não existe a graça de Deus mais a circuncisão, que era o que tinha no Antigo Testamento. Não existe a graça de Deus mais Maria. Não existe a graça de Deus mais obras. Não existe a graça de Deus mais restrições alimentares. E não existe a graça de Deus mais sábado. Apenas a graça de Deus. Uma das primeiras ministrações que nós fizemos aqui, você deve lembrar, sobre a reforma protestante, falamos sobre as 5 solas. Só graça, só Cristo, só a Escritura. E exatamente continua sendo assim. Somente Cristo e apenas Ele. Os adventistas são conhecidos, talvez, por sua música, que por sinal é muito boa. Aqueles quartetos, Arautos do Rei e outras formações, realmente música de primeira mesmo. Mas não apenas por isso, eles são conhecidos por restrições alimentares, não comem carne de porco, não comem. Pelo forte anúncio da segunda vinda, daí vem o nome adventismo. Pregaram durante anos. São conhecidos por suas escolas, que também têm um alto padrão de ensinamento. São boas também. Mas principalmente por conta do sábado. E hoje eu vou
praticamente ficar só na questão do sábado. Eu vou falar um pouco da história do Adventismo e do sábado. E vou tentar falar também sobre o porquê que nós guardamos o domingo e não o sábado. Põe o primeiro princípio, então, dessa história, por favor, meu irmão. Primeiro princípio dessa história, a origem da igreja adventista. Um homem chamado Guilherme Miller, agricultor batista, nasceu em 1782 e morreu em 1849. Esse homem, olhando para a Escritura, pegou aquelas profecias do livro de Daniel, capítulo 8, onde falam das 2.300 tardes. E então ele fez aquela associação com aquela passagem que diz, olha, se para Deus 1.000 anos é igual a um dia e um dia é igual a 1.000 anos, e ele então fez um cálculo básico. Calma aí, 2.300 dias, então é 2.300 anos. E quando ele fez esse cálculo, ele estava no ano de 457, ideia é só fazer uma continha básica. 2.300 menos 457, que dá 1.843. Ou seja, com base nessa profecia, interpretada de forma errada, de Daniel, ele então chegou à seguinte conclusão: Jesus Cristo vai voltar em 1843. E ainda colocou uma data, em março de 1843. E você imagina, ele estava em 1818. Ele ficou um quarto de século, 25 anos, apregoando que estava próximo ao fim. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E muitos venderam suas propriedades, assim como na igreja primitiva, desistiram de trabalhar, desistiram de tudo e subiram aos montes simplesmente para esperar Jesus. Já que ele está voltando, trabalhar para quê? Se esforçar para quê? Vamos esperar Cristo. E os irmãos sabem, 1843 chegou, Jesus não voltou. Pelo menos se voltou, eu creio que você, assim como eu, não ficou sabendo. Não voltou. E então, esse homem, Guilherme Miller, refez os cálculos e disse que seria um ano depois. E disse, olha, era para usar o calendário lunar, eu acabei usando o solar, ou vice-versa. Vai ser em 1844, o advento do nosso Deus. Março de 1844, Jesus não voltou novamente. E então ele refez novamente os cálculos e jogou para outubro, 22 de outubro de 1844. Para quem esperou até março, espera até outubro, não tem problema esperar mais um pouquinho. Jesus Cristo também não voltou. Esse dia 22 de outubro de 1844, é conhecido como o dia da grande decepção. E as pessoas se decepcionaram, é óbvio. Mas é claro que Jesus não ia voltar. Se ele lesse um pouquinho da Escritura, ele ia ver, olha o que diz Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia, da volta de Jesus, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Agora você acha que era o Pai e Guilherme Miller quer saber. Irmão, qualquer pessoa que você vê falando, olha, Jesus vai voltar, já descarta na hora. Descarta na hora. Não existe essa possibilidade. Apenas Deus sabe esse dia. Eu falei para os irmãos também a respeito daquela apóstola, Valnice Milhomes, previu a volta de Jesus para 2007, não voltou também. Porque todos que você vê, não vai se cumprir. Porque esse dia apenas o Pai sabe. E sabe o que foi interessante? Guilherme Miller reconheceu o seu erro, ele disse, olha, eu estou errado, eu fiz os cálculos errados, eu interpretei errado. Só que o problema é porque ele ficou anos interpretando, apregoando o advento de Cristo, e mesmo ele confirmando o seu erro, dizendo que estava errado, algumas pessoas continuaram dizendo que ele estava certo. Isso aí é muito difícil, hein? A pessoa confessa o seu erro, e mesmo assim pessoas continuam a apregoar aquela mentira. Só que é óbvio, então eles começaram a colocar que Jesus voltaria e sem data, para que as pessoas não abandonassem a fé. Esse homem, Miller, ele teve alguns sucessores. Alguns deles, Joseph Bates, que era batista do sétimo dia, depois você vai entender o porquê, adventista do sétimo dia. Batista do sétimo dia já guardava o dia de sábado. Iran Edson e James White, esse homem, marido da profetisa deles, Ellen White. Iran Edson, um dia depois da grande decepção, ele teve uma revelação. Aí os irmãos já cansamos de falar aqui. A maioria das seitas, das heresias, vem porque fulano foi revelado. Deus mostrou para ele. Esse Iran Edson, um dia depois da grande decepção, ele teve uma visão. E ele disse o seguinte, que ele viu Jesus em pé do lado do trono, e ele começou a pregoar que Miller não tinha errado em relação à data. Miller tinha errado em relação ao evento. Olha, Miller falou que Jesus ia voltar para a terra, ele apenas se enganou. Jesus não ia voltar para a terra. O que Jesus fez foi que ele saiu de um lugar do céu e foi para o outro. Ele entrou no santuário celestial. Essa foi a grande explicação deles para que
não perdesse aquele movimento apregoado durante 25 anos. Só que daí fica difícil para mim, para você debater. Ele diz que o advento foi Jesus entrando para purificar o santo dos santos lá no céu. Como que a gente vai confirmar isso daí? Uma luneta, telescópio, binóculo? Não tinha como. E além do mais, você já começa a ver a heresia para o caminho que vai. Mas calma aí, Jesus está entrando para purificar algo no céu. Então você está dizendo que no céu tem algo impuro. Você consegue ver que essas pessoas comecem a bater cabeça e falar coisas que não tem nexo? Assim foi a origem. É óbvio, aqui é apenas uma síntese. Apenas uma síntese. Segundo princípio dessa história, quero falar sobre a grande profetisa dos adventistas, Ellen G. White. Talvez você já viu um tanto de livros com o nome dela. Ouviu falar muito dela. E muitos falam coisas boas de Ellen White. Falam que ela era uma mulher piedosa, que ela pregava contra o fanatismo religioso. Todavia, ela tinha uma ênfase nos dons espirituais. Não do tipo que nós vemos no meio pentecostal e neopentecostal hoje. Mas ela tinha uma ênfase nos dons espirituais. E ela então vem e toma a frente desse movimento, já contrariando o que a própria Escritura diz. Em 1 Timóteo, Paulo é bem claro: não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Ellen White já toma a frente de uma congregação. Não estou dizendo, meu irmão, vocês sabem que mulher não pode exercer alguma função na igreja, não tem problema. O problema é quando ela toma a frente da igreja. Ela dirige, ela vira a cabeça. Isso passa a ser errado. Ellen White teve mais de 2.000 sonhos e visões. Escreveu mais de 100.000 páginas. Não foi pouca coisa, não. A respeito da fé adventista. E em uma de suas visões, ela viu o decálogo, os 10 mandamentos, com uma ênfase no 4º mandamento, que foi o que nós acabamos de ler. E por conta disso daí ela chegou ao entendimento de que as pessoas deviam guardar o sábado. Então você já une um batista do 7º dia, mais William Miller, que pregava sobre o advento, então se forma o adventismo do 7º dia. É óbvio, é bom que você tenhamos exemplos de homens e mulheres para seguir. É bíblico. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Todos nós temos alguém para espelhar. Seja um pai, uma mãe, seja um colega, seja um pastor, seja um amigo no serviço. É bom termos pessoas a quem se espelhar. O problema de Ellen White é que as pessoas não apenas se espelham nela. As pessoas a veneram. Ela é praticamente uma papisa quase que infalível. É a Maria dos adventistas. E eu não estou exagerando. Vou mostrar para você. Põe ali, por favor. Olha o que diz a revista Adventista de 1984. Edição de fevereiro. Eu sei que aqui não dá para você ver muito. Apaga um pouquinho lá para mim, Anderson, por favor. Mas depois, irmão, se você quiser esses dados, esses livros que eu vou citar, tem tudo aqui. Para você ver o que os adventistas falam dessa mulher. Aqui é só a capa da revista para você entender, mas não é difícil não. Revista Adventista, fevereiro de 1984, página 37. Passa aí, por favor, meu irmão. O uso que Ellen White fez de outras fontes literárias, bem como o emprego e assistentes, se assemelha a alguns escritos bíblicos. Aqui, só não está no assunto meu ainda, é que Ellen White ela é acusada de plágio, sabe? De você pegar uma coisa de alguém e colocar no seu nome. Daí ela diz: não, ela faz igualzinho às escrituras. Ou seja, começa a colocar essa mulher em pé de igualdade. Mas, olha a segunda parte, que interessante. Olha o que eles dizem. Nós negamos que a qualidade ou inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. É isso mesmo que eles estão dizendo. Negamos que a qualidade ou inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Traduzindo para miúdos, eles estão dizendo que o que Ellen White escreve e o que a Bíblia escreve é a mesma coisa. Assim como esses homens foram inspirados por Deus, ela também é inspirada por Deus. Em seu livro, Sutilezas do Erro, página 32, falando a respeito do dom de profecia, que era o dom que ela tinha, olha o que diz. Os testemunhos orais ou escritos da senhora White preenchem plenamente este requisito sobre o dom da profecia. No fundo e na forma, tudo quanto disse e escreve foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. A autoridade religiosa do adventismo do 7º dia repousa sobre os escritos de Ellen Gold White. Não repousa sobre a escritura, está vendo? Repousa sobre os escritos de Ellen Gold White. Tida como a mensageira do Senhor. Ela é a base da autoridade religiosa dos adventistas. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus servos e apóstolos. Nesses dias, ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Não houve ainda um tempo
Tem, não precisa. Mas olha que estranho. Nesses dias, Deus falou nos dias antigos pelos pais, mas agora fala pelo testemunho do seu Espírito. Será que é verdade? Não é isso que Hebreus diz. Põe Hebreus, capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, isso aqui é correto, como eles falaram. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então não existe essa história de que hoje Deus fala por ela, Deus fala por fulano, por ciclano, hoje Deus fala por meio do Filho. A Bíblia diz que o Filho é a palavra. Quer ouvir a Deus, meu irmão? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir exatamente o que Deus diz. Em outro livro dela, chamado Primeiros Escritos, página 259, põe lá, por favor. Esses livros aqui você tem tudo ali, depois você pode pegar, está tudo marcadinho ali. Primeiros Escritos, página 259. Agora, a própria Ellen White falando a respeito dela. Uma coisa era o testemunho das pessoas a respeito dela. Agora, olha o que ela diz sobre ela mesma. Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. Está quase igual ao Apocalipse, não é? Quem acrescentar alguma coisa nesse livro ou tirar. Esse é o livro dela. Primeiros Escritos, página 259. Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que elas são recebidas. Se isso aqui não é heresia, meu irmão, o que é heresia, hein? Essa é a pessoa mais expoente, seguida, idolatrada pelos estudiosos chamados adventistas do sétimo dia. Semana que vem eu vou trazer outras heresias terríveis. Não vai dar tempo de falar tudo, não vai dar. Mas tem um site bastante interessante, www.cacp.org.br. Tem material excelente. Além de ter os livros que você pode baixar, tem muito material de pesquisa, artigos, vai ajudar bastante. E você vai ver a quantidade de absurdo que essa mulher escreveu e que essas pessoas continuam aceitando. Mas terceiro princípio, fala talvez sobre o que eles mais falam, sobre o sábado. Os sabatistas, como são conhecidos os adventistas, têm argumentos sólidos e bíblicos para mostrar que se deve guardar o sábado. O Antigo Testamento há 250 mandamentos de que nós devemos guardar o sábado. 250. 250 vezes na nossa cabeça. Guarda o sábado, guarda o sábado, guarda o sábado. O sábado foi estabelecido na criação lá em Gênesis 2. Deus criou o mundo, em 6 dias descansou no sétimo e pediu para que nós também descansássemos. Então está nos 10 mandamentos, como nós lemos aqui, Êxodo 20, verso 8. Lá eu coloquei Êxodo 31, acho que não é? Em Êxodo 31, verso 16, diz que o sábado é um estatuto perpétuo. Ou seja, para sempre. Para sempre deve ser guardado. Talvez pergunte, pastor, mas são argumentos fortes. A partir de semana que vem vamos começar a guardar o sábado também. Só com base nesses argumentos que o senhor deu. E para completar, eles usam o texto de Daniel 7, 25. Olha o que diz Daniel 7, 25. Falando sobre o inimigo, sobre o anticristo. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Esse aqui é um dos versículos que eles usam bastante também para dizer que nós que guardamos o domingo somos o anticristo. É isso mesmo. Nós somos o capiroto para eles. Porque nós mudamos a lei. Nós mudamos os dias e os tempos. Pastor, mas são argumentos bíblicos e sólidos. Por que não é correto? É porque a história bíblica não acaba aqui. A história bíblica continua. O princípio do sábado sempre existiu, que é o princípio do descanso. Que, convenhamos, é um privilégio descansar e necessário. Tem pessoas que às vezes trabalham de segunda a segunda. É errado. Você tem que separar um dia para descansar. Tem que separar um dia para ficar de pijama o dia inteiro, para não fazer nada, para ficar tranquilo. É bíblico a folga. É um privilégio descansar, é necessário e é um benefício para nós. Porque, convenhamos, quando descansamos, trabalhamos muito melhor. No dia seguinte, ou na semana seguinte. Mas, acima de tudo, o sábado apontava para algo muito maior. Muito maior do que um descanso diário. Muito maior do que um dia dormindo até mais tarde. O sábado apontava para algo maior. Hebreus 4:11 diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus.
Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. É óbvio que ele não está falando aqui de um descanso diário, de um descanso semanal, mas apontando para um descanso que viria para mim e para você, que é um descanso que só existe para aqueles que estão em Cristo. Porque aqueles que não estão em Cristo, meu irmão, não se iluda, não tem descanso. Não tem. Eles podem ter folga, mas descanso, segundo a palavra do Senhor, é apenas aqueles que estão em Cristo. É só para você ver a tipologia bíblica. O homem foi criado no 6º dia. O primeiro dia de trabalho do homem qual foi? O dia do descanso. Ou seja, o homem começou de folga. Ali é apenas algo tipológico para mostrar para mim e para você, olha, nós só descansamos nos feitos de Deus. Nós só descansamos com base naquilo que Deus fez. O homem descansou mesmo sem trabalhar. Ele descansou naquilo que Deus proveu. Porque convenhamos, você consegue ver um enfermo descansar? Uma mãe com um filho nas drogas, por mais que sábado ela não trabalhe, você acha que ela tem descanso? Paz na alma? Sabendo que tem traficante querendo matar o filho dela porque ele está devendo R$20? Não vê. Famílias atribuladas com briga para tudo que é lado, problemas. Não há descanso a não ser em Cristo. No Novo Testamento, após a ressurreição, você não vê menção de que devemos guardar o sábado. Eu desafio você a procurar em todo o Novo Testamento, após a ressurreição de Cristo, o mandamento que nós devemos guardar o sábado. Porque Jesus Cristo veio cumprir o sábado. Ele veio dar o descanso que eu e você realmente precisamos. A morte e a ressurreição de Cristo é o que traz paz, meu irmão. Do contrário, ser humano nenhum tem paz. Jesus, ele disse, ele é o sábado. Ele cumpriu a lei. Ele mostrou como verdadeiramente os homens deviam se comportar no sábado. Lembra aquela passagem onde os discípulos estão pegando espigas no sábado, trabalhando. E os fariseus ficam bravos, dizendo, olha, mas como que pode eles escolherem espigas? E brigam com Jesus, porque Jesus curava no dia de sábado. Eles eram extremamente legalistas. Jesus quis dizer o seguinte, olha, vocês estão exagerando, vocês não entenderam nada. Ele é o legislador e ele veio explicar como funciona a lei. Depois, Jesus ainda dá um exemplo mais absurdo. Vocês estão dizendo que meus discípulos estão colhendo espiga no sábado? Você não lembra o que Davi fez? Davi estava com fome, chegou no templo, o sacerdote Abiatar, e pegou os pães da proposição que só era lícito ao sacerdote comer. E eles comeram, e não morreram por isso. Jesus começa a explicar como a lei verdadeiramente funciona. Mas que associação que nós vemos do sábado no Novo Testamento? Quando algum adventista falar por que você não guarda o sábado, pergunta para ele. Fala o seguinte, olha, por que você não vê nenhuma referência dos apóstolos, dos servos de Deus, assim como havia dos profetas e de Moisés, quando eles disseram para guardar o sábado? Por que nós não vemos nenhuma ordem ou menção feita por Jesus e pelos apóstolos que nós devemos guardar o sábado após a ressurreição de Cristo? Você não acha. Você não acha nenhum mandamento dizendo que nós somos obrigados a guardar o sábado após a ressurreição de Cristo. Na única menção no Novo Testamento que faz a respeito do sábado, olha o que Paulo diz em Colossenses 2,16. Paulo dizendo, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Próximo. Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas. O que Paulo e o autor de Hebreus que estão dizendo é o seguinte, aquilo eram apenas símbolos de um descanso que viria. E ainda é bem claro, ninguém vos julgue por conta de comida, bebida, dias de festa, lua nova ou sábado. Ninguém vos julgue. Agora você pode abrir comigo em Romanos, por favor? Romanos capítulo 14. Não vou demorar, tá, irmãos? Mas é muito importante isso daqui. Romanos capítulo 14, verso 1. Pedro disse que nós devemos estar prontos para dar razão da esperança que é em nós. Então nós precisamos saber o porquê nós guardamos o domingo e não o sábado. Romanos capítulo 14, versículo 1 até o 6. Olha o que Paulo diz. Acolhei ao que é débil na fé. Débil não é uma pessoa doente não, tá? Débil é uma pessoa imatura. Uma pessoa que aprendeu pouco, que não tem tanto conhecimento. Acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Você sabe, os adventistas não comem carne de porco e brigam por causa disso aí. Verso 3. Quem come, daí serve para nós. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio?
Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. Quem come, para o Senhor come, e por aí vai. Olha, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Você consegue ver que mesmo assim Paulo não dá um mandamento? Paulo diz, olha, calma, o fulano está falando que tem que guardar o sábado. Deixa eu guardar. Você acha que tem que ser o domingo? Pode guardar o domingo. Cada um tem uma posição bem definida na sua mente. Meu irmão, se fosse mandamento, você acha que Paulo ia falar? Cada um tem uma posição bem definida na sua mente. Quanto ao homicídio, o que Paulo diz? Olha, uns acham que pode matar com tiro, outros com faca. Cada um tem uma posição bem definida na sua mente, mata do jeito que quiser. Paulo não diz isso. Olha, sobre o adultério, uns acham que pode adulterar, outros não. Uns acham que tem que ter uma esposa só, outros acham que tem que ter várias. Cada um tem uma posição bem definida na sua mente. É isso que a Escritura diz? Não. O mandamento, a Bíblia é bem taxativa. Agora, contra essas coisas, Paulo diz, olha, tem uma posição bem definida na sua mente. Assim como as festas acabaram, assim também o sábado acabou. Por que os adventistas não continuam guardando as festas? Uma vez eu perguntei para um deles, olha que vocês guardam sábado, não é? E por que você não guarda o ano sabático? Que a cada 7 anos tinha um ano sabático, o ano inteiro sem trabalhar. Imagina que maravilha, hein? Até eu queria ser. Um ano inteiro. Não guardam. Eles dão explicação. É que uma coisa é a lei de Moisés, outra coisa é o decálogo, os 10 mandamentos, que é a lei de Deus. Eu falei, meu irmão, é tudo lei de Deus. Seja o que veio pela mão de Moisés, seja o que Moisés escreveu na Torá, ou seja aquilo que Deus escreveu nos 10 mandamentos, é tudo lei de Deus. Não tem como fazer essa diferenciação. Não guardamos as festas, não guardamos o ano sabático, porque é lei de Moisés, eles dizem. Não guardamos porque essas coisas Jesus a cumpriu todas. Como nós lemos aqui em Hebreus 10:1, era apenas sombra o descanso do descanso que viria, que é o descanso mediante Cristo. Que convenhamos, se voltarmos para a sombra, estamos desprezando a Cristo. Se mesmo após Cristo vir, nós voltamos ainda para os antigos rudimentos da lei, estamos desprezando tudo aquilo que Cristo fez. Eu não sei se você lembra, lá em Atos capítulo 15, põe ele por favor, Atos 15, verso 28 e 29, diz assim, aqui foi quando estava tendo aquela discussão, começou a converter uns gentios que eu e você, que tinha os judeus, quem não é judeu é gentil. Nós, por natureza, éramos gentios, hoje somos filhos adotivos de Deus, diz a palavra. Daí estava tendo uma discussão, o povo gentil começou a discutir, e eles estavam lá, e agora, o que a gente passa para eles? Manda eles guardar o sábado, manda eles fazer isso, fazer aquilo. E aí, então eles reúnem a assembleia, o presbitério da igreja primitiva, em Atos 15, 28, diz assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Daí agora, Pedro vai começar a falar o que eles decidiram. Olha, esse pessoal que está convertendo agora, que não é judeu, vamos pedir para ele guardar os seguintes mandamentos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Fulano trouxe uma galinha para mim, pode comer, pastor? Come. Mas é lá do terreiro, não come. Então isso aí não pode, olha lá. Se você não souber, não tem problema não, tá? Abençoa ali e acabou. O problema é uma galinha preta, o pessoal já tem preconceito, né? A pergunta é onde que veio. Mas olha lá, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Você consegue entender que os apóstolos vão pensar, mandei eles guardar o sábado. Esse povo está convertendo agora, tem que guardar o sábado. Não mandaram. Não fala para eles fazer isso aqui, isso aqui está bom. Em Cristo eles são livres. Eu vou dar aqui apenas vários motivos do porquê nós não guardamos o sábado. Primeiro, não somos judeus, nem filhos do Israel terrestre, porque os judeus eram filhos de Israel da parte terrestre, nós somos do Israel espiritual. E esse mandamento do sábado era para o Israel terrestre. Dos 10 mandamentos, ele é o único incluído entre as festas cerimoniais solenes que cessaram o seu cumprimento em Cristo. Olha o que diz Levítico 23, de 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São essas as minhas festas. E aí começa a dizer qual é a festa. 6 dias trabalhareis,
mas o sétimo será o sábado de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. E Cristo cumpriu isso daí na cruz. Não guardamos o sábado, porque dos 10 mandamentos ele é o único que é um memorial dos 400 anos de servidão dos israelitas. O sábado era um memorial, era, lembrem que durante 400 anos vocês foram escravos. E como memorial, da onde que eu tirei vocês? Vocês guardam o sábado. Mas quem foi escravo? Foi você? Ficou 400 anos lá escravo? Eu? Não. Foram os judeus, os israelitas, então não é para nós. Não guardamos o sábado, pois se eu e você guardássemos o sábado e falhássemos em apenas um, segundo a Bíblia, nós teríamos que morrer. Olha o que diz Êxodo 31. Coloquei? Acho que não, né? Êxodo 31, 15 diz assim: 6 dias se trabalhará. Porém, o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, deve morrer. Qualquer que fizer alguma obra, deve morrer. E eles então dizem, nós guardamos os sábados. Mas você sabia que os médicos adventistas não guardam o sábado? Porque eles dizem que eles estão assistindo os doentes, estão ajudando. Jesus assistia os doentes, então eles estão ajudando alguém. Nesse caso pode trabalhar no sábado. Mas a maioria dos doentes que Jesus assistia eram os espirituais, não os naturais. Enfermeiras também podem trabalhar no sábado, não podem receber, deixa bem claro. Mas encontra na Bíblia onde que pode trabalhar e não pode receber. Trabalho é trabalho, pronto, acabou. Jesus atendia os doentes espirituais, como eu disse. Agora eu pergunto para você, eles têm um canal de TV, funciona no sábado? Funciona. E aí? Não é trabalho? Não, mas eles dizem, não, mas aqui o trabalho é a oferta a Deus, a gente não ganha. Não é trabalho. Não, mas e se eles terceirizarem o serviço, colocar quem não é adventista para trabalhar no sábado, para eles não precisar trabalhar? Eles vão estar pecando mais ainda, vão estar induzindo alguém ao erro. Você consegue ver que não tem coerência esse testemunho aí, dizendo, olha, não, mas o que importa é não ser remunerado. O pessoal em Israel, eles são tão radicais quanto ao sábado, que se um dia você tiver a oportunidade de Israel, convida eu para ir junto. Se tiver a oportunidade lá, em Israel, dia de sábado, os elevadores dos prédios param em todos os andares. Sabe por quê? Para que um judeu não aperte o botão do andar que ele quer, porque esse é um trabalho, vai esforço. Então vamos levar a sério, então. Depara em todos os andares. É um prédio de 20 andares, vai parar 20 vezes. Chegou no seu andar, você desce. Se é para guardar o sábado, então vamos fazer igual eles. Eles não faziam nem fogo no sábado. Eu sei que a explicação que eles usam é a seguinte, é que antigamente fazer fogo dá trabalho, hoje em dia você pega o isqueirinho e ou não, né? Um fogão elétrico, só aperta o botãozinho. Mas eles não apertam o botão do elevador, por que você vai apertar o botão do fogão? É incoerente. Incoerente essas coisas. Eu, durante o tempo que eu fui militar, eu já trabalhei com muitos adventistas, e realmente eles faziam de tudo para trocar serviço, para não tirar serviço no sábado. Para mim era vantagem, eu não gostava de tirar no domingo, então eu trocava sempre. Não tinha problema tirar no sábado. Só que algumas vezes eu já vi alguns desses adventistas fiéis, piedosos, não consegui trocar serviço. Sabe o que eles fizeram? Trabalharam no sábado. Vai fazer o quê? Segundo a Bíblia, tem que matar ele. Eles não morrem. Eles não pedem para outros matar. A resposta deles é quase sempre com outra pergunta. Mas por que funciona assim, assado? Sabe o que eles vão responder para você? Por que vocês não matam quem trabalha no sábado? Que às vezes cai na escala de serviço, quem é militar, bombeiro, ou seja lá, quem trabalha com segurança, serviço de escala, sabe, enfermeiro. Às vezes, cara, você tem que trabalhar, não tem como. Por que eles não matam essas pessoas? Sabe qual é a resposta dele? Eles respondem com outra pergunta. Olha, mas por que vocês também não matam os adúlteros? Por que vocês não matam os filhos contumazes e rebeldes? Que a Bíblia diz, tem alguém, um filho contumaz e rebelde? Traz ao pastor. O pastor vai chamar ele na chincha, se ele não obedecer, o pastor apedreja. É isso que a Bíblia diz. Eles dizem assim, olha, por que vocês não matam ele também? Ou seja, eles estão respondendo uma pergunta com outra. Não guardamos o sábado porque na antiga aliança já havia sido predito o fim do sábado. Oséias 2:11 diz assim, farei cessar todo o seu gozo, as suas festas e as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas solenidades. Ou seja, haveria um dia que iria cessar. Não guardamos o sábado porque o Senhor Jesus trabalhou no sábado. E detalhe, Deus também trabalhou no sábado. Pastor, como que o senhor sabe? Ele diz, meu pai trabalha até tarde e eu também. Ele diz isso no sábado. Olha o que diz João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam
matá-lo. Por qual motivo procuravam matá-lo? Porque não somente violava o sábado, que coisa, hein? Mas dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os fariseus queriam matar Jesus por dois motivos. Uma, que ele dizia que ele era Deus. E a outra, porque ele violava o sábado. Meu Deus, se Jesus trabalhou no sábado, eu e você também não podemos? Não guardamos o sábado, porque quem guarda o sábado deve guardar toda a lei. Toda. E Tiago, é bem claro em Tiago 2,10. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, é réu de toda a lei. Ou seja, se é para guardar o sábado, meu irmão, guarda tudo. Inclusive aquele mandamento que derrubou Paulo. Não cobiçarás. E aí, irmão, acabou com nós tudo, só esse mandamento. Não precisa falar nenhum mais. Você sabe que não cobiçarás, no catolicismo, pelo menos, fui coroinha lá, eu aprendi isso daí. Não cobiçarás a mulher do próximo. Mas leia Êxodo 20. A mulher, o gado, a casa, o carro, o sapato, sandália, cabelo progressivo, tudo. Não cobiçarás nada do próximo. E errou um, já é réu de toda a lei. E não guardamos o sábado também porque Paulo se decepcionou com os Gálatas. Olha o que diz Gálatas 4:9. Gálatas 4:9 até o 11. Paulo dizendo: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Olha o que ele diz: guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo vem e prega, não precisa guardar mais o sábado, não precisa voltar para a antiga aliança, e o povo vai e guarda. E Paulo diz: mas meu Deus, eu trabalhei em vão, vocês não entenderam nada, vocês não entenderam nada do que eu preguei. Eu acho que vai dar tempo para encerrar. Fala sobre a importância do domingo, põe lá, isso aqui eu falo bem rapidinho. Eu só dei aqui alguns motivos, tá, irmão? Porque não guardamos o sábado. Porque a lista é extensa demais. Depois, se você quiser, eu tenho esses livros, tem todo esse material aí, você pode pegar ali. Quarto princípio, a importância do primeiro dia. Vamos lá, em João 20, verso 1, quando Jesus aparece a Maria Madalena, que dia ele apareceu? Domingo. Primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no domingo, o dia da nova criação. A velha criação, aqui do Antigo Testamento, trabalha e descansa. A nova criação inverte. Descansamos para depois trabalhar. É óbvio, não estou dizendo que nós fazemos algo do nosso esforço para ser salvo. Não, já falamos aqui. Nós não fazemos as coisas para ser salvo. Porque Jesus nos salvou, nós trabalhamos. Não oramos, não estamos aqui no culto para que Deus nos aceite ou para que sejamos salvos. Mas porque Ele nos aceitou, é que nós estamos no culto, que nós oramos, que nós o buscamos. Somos salvos não pelas obras. Jesus apareceu a primeira vez no domingo. 8 dias depois, porque lembra, na primeira aparição, Tomé não estava no meio. Até aí que vem o São Tomé, o incrédulo. Porque ele disse: olha, eu preciso ver, não só ver, eu quero tocar na mão dele. Diz a Bíblia que 8 dias depois, apareceu no domingo, 8 dias depois, outro domingo, apareceu Jesus novamente. Pastor, qual dia a igreja primitiva guardava? Isso que é importante para nós. Qual dia a igreja primitiva guardava? Os adventistas, se você conversar com eles, eles vão dizer o seguinte: que quem mudou o sábado para o domingo foi Constantino, lá no século IV, no ano de 325, quando Constantino teve uma aparente conversão, uma falsa conversão. Ele então teve lá a visão dele, onde ele viu uma cruz, não sei na onde, e colocou uma cruz nos escudos, foi para a guerra, ganhou, e por conta disso colocou o cristianismo como uma religião predominante no império. E eles dizem que foi Constantino, no século IV, que mudou o sábado para o domingo. E eles dizem, além do mais, que domingo, em inglês, é Sunday, dia do sol, que é uma entidade pagã. Até isso eles pegam no pé, né? Em inglês. Mas eles guardam o sábado. Sabe o que é sábado? Saturday. Sabe o que significa? Não sabe? Dia de Saturno. Outro deus pagão. Deus da colheita romana. Consegue ver o tamanho? As pessoas não conseguem pensar um pouco. Sábado, no original, significa Shabá, que é repouso, descanso. É por isso que cada dia para mim e para você é um dia de descanso. Não apenas no sábado, porque nós descansamos quando estamos em Deus. Domingo, todavia, em hebraico, é Yom Rishon, que significa dia primeiro. E em grego, significa dia do Senhor, ou domingo. Se você ler um pouquinho de história, meu irmão, você vai ver o quanto que os adventistas erram. Eles dizem que foi Constantino que trocou
o sábado pelo domingo. Que até Constantino as pessoas guardavam o sábado. Mentira! Lê um pouquinho de história para você ver. Você vai ver que até na época da igreja de Atos e até Constantino já tinha pessoas guardando o domingo há muito tempo. Só vou dar aqui alguns exemplos de algumas citações históricas. Livro de Daquê, livro do 1º século, ano 100. Ano 100. Constantino, anos 325. Capítulo 14, diz assim: reúna-se no dia do Senhor para participar do pão e agradecer após ter confessado os seus pecados, e por aí vai. Essa expressão que ele usa aqui, no ano 100, dia do Senhor, é a mesma expressão que João usa em Apocalipse. Olha, estive lá, tive uma visão no dia do Senhor, para se referir ao domingo. Epístola de Barnabé também, ano 100, diz que as pessoas guardavam o domingo. Inácio, Epístola aos Magnésios, ano 110, diz que eles guardavam o domingo. E João morreu aproximadamente ali no ano 99. Mas para você ver que as pessoas já guardavam o domingo, mesmo nessa época. Plínio, no ano 112, como descreve o imperador Trajano, também diz que os cristãos guardavam o domingo. E Justino, também Marte, do ano 150, também diz que se guardava o domingo. Então, para você ver, não veio com Constantino no ano 325. Essa prática de guardar o domingo já vinha desde a igreja primitiva. Mas o que importa, para encerrar, o que a Bíblia diz sobre o domingo? Primeiro, que você não vê menção do 7º dia, depois da ressurreição de Cristo. Mas você vê pelo menos 3 menções de que eu e você devemos guardar o domingo. Os apóstolos tinham o culto de Santa Ceia, sabem que dia? Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Foi aquela pregação que Paulo pregou até meia-noite, fulaninho caiu da sacada, morreu, Paulo ressuscitou, ele pregou até a alva no outro dia, hein? E às vezes você acha que eu demoro 40 minutos aqui. Paulo pregava de montão. Quando que eles se reuniam? No primeiro dia da semana. As igrejas faziam culto de oferta, sabe que dia? Primeiro dia da semana, 1 Coríntios 16, 2. Olha o que diz. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa. Então, o culto também era no domingo. No ano 96 ou 97, quando João escreveu o Apocalipse, ele usa a expressão também, dia do Senhor, para se referir a domingo. E para concluir, o 7º dia foi um princípio da velha criação, foi um estatuto perpétuo para os judeus, enquanto os judeus eram um povo exclusivo de Deus. Então eles deveriam guardar o sábado. Hoje não. O primeiro dia da semana é o princípio da nova criação, a criação a partir da ressurreição de Cristo. É um dia em que nós separamos para servir a Deus, para se reunir com os irmãos, para glorificar o nosso Deus. Não um dia de fanatismo, porque tem uns que daí fazem um fanatismo em relação ao domingo e acabam indo para o extremo da mesma forma. Então eu quero deixar bem claro, meu irmão, não precisa guardar o sábado. Não precisa. Eu falo para você que eu já tive problemas com irmãos que chegaram à nossa igreja porque tiveram estudo, porque normalmente eles gostam de dar estudo para o povo, né? Daí você vê citando a Bíblia o tempo todo, passa um pouquinho, você vai ver, você não está comendo carne de porco, mas você não percebe que aquelas coisas vão entrando na sua cabeça. Então na próxima semana eu vou falar de algumas crenças mirabolantes dos adventistas, como por exemplo, eles dizem que a obra de Jesus na cruz foi uma obra incompleta. Que quando Jesus morreu na cruz, ele não concluiu a obra ali. Ele foi concluir em 1844, aqui com William Miller. Ou seja, a cruz não serviu de nada. A cruz fez uma parte. O restante foi quase 2000 anos depois. O meu dia de descanso é segunda, é a minha folga. Talvez o seu seja sábado e domingo. Mas o princípio bíblico do descanso nós devemos manter. Agora o sábado, como uns idolatram, é um erro. Você pode ficar de pé por um instante, por favor?